Lucas capítulo 2, eu quero ler do 8 em diante. Thank you, Jesus. Aleluia. 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 Havia naquela região, eu lá na versão antiga, havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para trazer-lhes para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Deus é bom. Se assente, por favor. Glórias a Deus. Que culto maravilhoso nós estamos na presença do Senhor, celebrando o Natal. Que bênção. Você já falou oi, já cumprimentou a pessoa que está do seu lado, já disse a ele bem-vindo, que bom que você está aqui. Como nós estamos no espírito natalino, você fala: pela fé eu profetizo que você está muito lindo, muito linda hoje. Gente, é brincadeira. Tem alguém que levou a sério e ficou bravo. Quem fica bravo é porque talvez é real, né? Não quis receber a profecia. Hoje nós celebramos o Natal. Gente, o Natal era o evento mais esperado e almejado de toda a história da humanidade. O nascimento do Senhor Jesus, ou do Messias, né? Ele não tem comparação. Foi o mais relevante, o mais impactante de toda a história da humanidade. Foi o nascimento do Salvador Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele que veio nos salvar neste mundo tenebroso. Nós sabemos disso, né? Todo cristão sabe disso, que Natal é a celebração do nascimento de Deus em forma humana. Natal é a celebração do nascimento de Deus em forma humana. E eu gosto de falar isso todas as vezes que prego o Natal, também quando pregamos sobre a Páscoa, nós falamos da mesma maneira que nós precisamos ter um entendimento do que é o Natal. Mais e mais, o verdadeiro significado do Natal tem sido esquecido. Mais e mais tem sido, na verdade, distorcido, né? Celebramos com luzes, celebramos com árvores, celebramos com músicas, isso tudo é maravilhoso. Na igreja, nós celebramos com árvores, com luzes, mas nós lembramos da centralidade de Cristo no Natal. Porém, no mundo, as árvores, as luzes, muito obrigado, as músicas natalinas têm se tornado talvez o centro do Natal. Presenteamos uns aos outros e às vezes esquecemos de presentear o aniversariante. Não é verdade? E é muito importante que nós passemos isso para a próxima geração, para os nossos filhos. Eu recomendo você, toda época de Natal, você tirar um tempinho e explicar para os seus filhos o significado verdadeiro do Natal. Não espere que a igreja vá fazer isso, não espere muito menos que a escola. Graças ao bom Deus, meus filhos estudam numa escola cristã, então lá sim eles ensinam o significado do Natal, eles ensinam sobre o nascimento de Jesus, mas hoje em dia, principalmente nas escolas públicas, tem sido esquecido, ou talvez até de maneira proposital, eles têm deixado até o nome Natal de lado.
Agora está falando boas férias, ou happy holidays, né? Que fala feriados. Mas estão tirando até o nome Christmas das suas frases, das suas declarações. Mas é muito importante que nós, como cristãos, lembremos sempre essa próxima geração do verdadeiro significado do Natal. Sem essa pessoa, as árvores, as luzes, as músicas, tudo o que acontece não tem sentido algum. E só para esclarecer algo que aconteceu hoje no culto, quando nós colocamos aquele background aqui, no computador parecia ser uma coroa girando. Quando colocamos na televisão, ficou um monte de santos aqui, de anjinhos virando aqui. Peço perdão por isso, misericórdia a Deus. Mas era para ser uma coroa. Porque o significado verdadeiro do Natal é o nascimento de um rei. É o nascimento de um Deus em forma humana que veio para reinar. Existe uma pessoa central no Natal, na celebração do Natal. A Bíblia nos fala que ele é chamado Emanuel, Deus conosco. O Senhor Jesus continua sendo e sempre será a razão do Natal. Você pode dizer amém? Por isso o Natal deve ser celebrado com entendimento. Nós precisamos sim festejar. E você vai notar que o Natal, mais do que qualquer outro feriado, outra data, ele é mais festejado, né? A Páscoa, aqui nos Estados Unidos, ela é festejada durante 2 dias. O Dia dos Pais, o Dia das Mães, tem um dia próprio. O Natal começa logo após o Thanksgiving. São 30 dias, basicamente, de celebração do Natal. E com todos esses dias sendo celebrados, ainda estão perdendo o alvo. Ainda they're missing something. Eles ainda estão se desviando porque estão fazendo o Natal sobre boas ações, que também é parte. Estão fazendo o Natal sobre presentes, que também é parte. Estão fazendo o Natal sobre árvores e luzes, mas esquecendo que no centro do Natal existe uma pessoa, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Então não é sobre presentes apenas. Não são sobre árvores. Pode tirar os presentes, pode tirar as árvores. O importante é que Jesus continua sendo o centro do Natal. Amém? O Natal deve ser celebrado com entendimento, mas ele também deve ser celebrado com muito júbilo e alegria. Olha só a alegria do povo agora. Você notou agora? Ele deve ser celebrado com muito júbilo e alegria. Ah, agora sim. Irmãos, o mundo está cheio de tristeza, está desesperado, está em trevas. O Natal é uma lembrança para nós e para o mundo que ainda existe uma solução para o problema da humanidade. Ainda existe uma luz que brilha no meio das trevas. E esse homem, essa luz, chama-se Jesus. Aleluia! Então o Natal deve ser celebrado com muita alegria, pois o Salvador nasceu para trazer luz ao mundo. Diga amém, pelo amor de Deus. Todas as pessoas que participaram da celebração do Natal na Bíblia, participaram com júbilo e com alegria. Hoje, quando passava esse vídeo, que eu não sabia qual era o conteúdo dele, eu falei, nem preciso mais pregar, porque a Marina colocou tudo o que eu ia falar no vídeo. E glória a Deus por isso. Todos os participantes do Natal, todos que estavam envolvidos com a história do Natal, eles não participaram tristes, eles não participaram se lamentando, eles participaram com muito júbilo, com muita alegria. A própria Maria, Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 49, ela fala assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. É um momento da nossa alma engrandecer a Ele, e nos alegrarmos na presença dEle. Diga amém. João, o próprio João, que ainda estava no ventre da sua mãe, quando encontrou com Jesus, que estava no ventre de Maria, a Bíblia fala que Isabel falou assim: que grande honra é para mim receber visita da mãe do meu Senhor, pois logo que chegou aos meus ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança dentro de mim estremeceu de alegria. É um momento de muita alegria. O pai de João, Zacarias,
Zacarias, ele falou assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque Ele visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. E os magos? Como que os magos reagiram já um pouquinho depois do Natal? Muito provavelmente os magos vieram entre 1 a 2 anos depois que Jesus nasceu. Você vai ver que fala que eles entraram na casa, não era mais na estalagem, não era mais na manjedoura, onde estava a manjedoura. Mas quando os magos encontraram com o bebê Jesus, eles falaram assim, Mateus capítulo 2, versículo 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Olha qual foi a reação deles. Alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Você já se alegrou hoje? Ou você está ainda reservando para o dia do Natal? Se alegrar com intenso júbilo. Com intenso júbilo. Irmãos, é por isso que na igreja, como nós celebramos o Natal todos os domingos, na verdade, nós celebramos com intensa alegria e júbilo. Se alguém lhe perguntar por que você pula, por que você grita, por que você chora, por que você levanta as mãos, porque o meu Salvador nasceu, Ele veio nos resgatar e Ele é digno de adoração. Mas espera aí, pastor, isso foi só na terra então. O texto que nós lemos de Lucas, apareceram os anjos para os pastores. E qual foi a reação dos anjos? Os anjos falaram assim, de repente, no versículo 13 do capítulo 2, de repente apareceu um anjo, ou melhor, apareceu com um anjo, uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Os anjos celebravam com alegria, irmãos, enquanto a terra estava celebrando, o céu estava em júbilo, porque o plano de Deus estava entrando em ação. Aquele que foi prometido há mais de 2.500 anos antes do seu nascimento, agora na plenitude dos tempos, estava se concretizando a promessa de Deus, e os anjos no céu estavam dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra para os homens. Porque o Salvador nasceu. Era intensa adoração e alegria. Eu não sou de fazer isso durante a pregação, mas olha para o seu irmão aí, dá o seu sorriso mais alegre para ele. Por favor, faça isso. Olha, diga para o seu rosto assim: lembra que eu estou alegre hoje. Você já falou isso para sua cara, para o seu rosto? Fala assim, ó, lembra que eu estou alegre, eu vim alegre para a casa de Deus hoje. Amém? Deixa eu ver o seu sorriso, Del. Ah, glória a Deus. Aleluia. Por que essas pessoas estavam tão alegres, intensamente felizes assim? Por que nós devemos estar alegres assim? Porque eles conheciam a Bíblia. Crente que conhece a Bíblia é um crente alegre. Eita, aleluia. Eles conheciam a palavra de Deus. Como diz o pastor Rafael, leia a Bíblia, ela é uma bênção. Gente, crente que conhece a Bíblia é um crente alegre. Eles conheciam as promessas de Deus, eles conheciam as profecias, eles estavam esperando, eles viviam na expectativa do cumprimento da maior promessa. Crente que conhece a Bíblia e as suas promessas não vive ansioso, não vive triste. Ele pode passar por problemas, mas ele sabe que o nosso Redentor se levanta. Aleluia! Crente que conhece a Bíblia é um crente alegre. Eles conheciam. A celebração do nascimento de Cristo era a celebração do cumprimento da maior promessa já feita a toda a humanidade. Deus havia prometido há mais de 2.500 anos antes, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Irmão, o Natal é a prova que o tempo não pode impedir o cumprimento da promessa de Deus. Você não entendeu, vou falar só para cá.
Olha só. O Natal é a prova que o tempo não pode impedir o cumprimento da promessa de Deus. Amém? Passaram 2.500 anos. 2.500 anos. Mas a promessa de Deus não falhou. Ah, Jesus. Queridos, não importa quanto tempo passe para Deus cumprir na sua vida. Se Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou. O tempo não é capaz de cancelar promessas. Sabe, nós temos essa ideia, não sei de onde veio, que tempo apaga promessas. Tempo não apaga promessas. Eu vou falar para vocês, nem morte apaga promessa. Vai ler Hebreus para você ver. Ele fala de Abraão, fala de Moisés, fala de Noé, fala de Enoque, ele fala assim, todos esses morreram esperando a promessa. Ei, como assim? Porque a promessa não é determinada por vida ou por morte, mas é por aquele que é eterno. Ah, se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele não cumprir em você, Ele cumpre na geração que vem após de você. O tempo não apaga. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Na queda do homem, lá no jardim, no Éden, lá no começo, Deus falou assim, que da semente da mulher ia nascer um. Irmãos, eu imagino, porque para Deus, eu tento entender Deus assim. Nós vemos as coisas determinado por tempo, Deus está fora do tempo, por isso que Ele criou o tempo. Então Deus olhando aqui, a sua promessa, Ele já viu o cumprimento dela como se fosse na mesma hora. Quando Deus te promete algo, parece que demora para você, mas para Deus Ele já cumpriu. Ah, Jesus, assim ó, o homem pode até falhar, mas Deus não falha. Deus não volta atrás. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Você tem uma palavra de Deus, então se agarre nela. Você tem uma promessa de Deus, se agarre nela. Por quê? Pode passar os anos, pode passar o tempo, pode passar as estações, pode entrar governo, sair governo, pode vir Trump, sair Trump. Não importa, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eles se apegavam na promessa. Eles se apegavam naquilo que a Bíblia registrou. Irmão, leia a Bíblia, porque quando você lê, você vai entender, meu Deus, se Ele conseguiu cumprir isso aqui, se Ele cumpriu isso, o que é a minha promessa comparada com isso? O que é a promessa que Ele me fez comparada com o nascimento de um que esmagaria a cabeça da serpente que durou 2.500 anos? Meu Deus do céu! Irmão, quando você lê a Bíblia, você é cheio de energia, você é cheio de audácia, você fica cheio de coragem, você fica, irmãos, vibrando. Por quê? Porque você conhece um Deus que não é limitado por tempo e nem por espaço. Todos esses que celebravam o Natal, que celebraram o nascimento de Cristo, eles se apegavam na promessa. Que promessas eram essas, pastor? Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim, portanto o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Eles abriam a Bíblia, abriam os pergaminhos no rolo do profeta Isaías. Não tinha capítulos, não tinha versículo, mas abriam nessa passagem. E eles olhavam lá, um dia a virgem vai conceber, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E eles se apegavam a essa promessa, e eles continuavam firmes. Quais eram as outras promessas, pastor, que Deus tinha feito? Miqueias capítulo 5, versículo 2. E você, Belém Efratá, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vai vir de Belém. Vai vir de Belém. Eles se apegavam a essas promessas. Virá de Belém aquele que vai reinar sobre Israel. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros,
E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você sabe por que o povo de Israel mantinha-se firme? Porque eles conheciam as promessas de Deus. Eles sabiam que o Deus que eles serviam não era limitado por tempo. Mas passou 1000 anos. Passaram 2000 anos. Passaram 2500 anos. A promessa ainda estava viva no coração dos seus filhos, porque o judeu tinha o costume de transferir conhecimento, de transferir fé, de transferir religião, de transferir amor a Deus. Eles transferiam de uma idade muito pequena ainda, eles transferiam para os seus filhos o seu conhecimento de Deus. Sabe o que está faltando para nós hoje? Transferência de conhecimento. Nós sabemos muito, mas estamos transferindo pouco. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim, tem umas mulheres aí na igreja, que elas sabem muito, mas nunca aprendem nada. Eu vou falar da igreja de hoje, nós sabemos muito, mas estamos com dificuldade de transferir conhecimento. Estamos com dificuldade de abrir a mente das nossas crianças. Ai, pastor, mas é porque eu não sei ensinar. Irmão, comece a falar do que Deus tem feito na sua vida. Comece a falar dos milagres que Deus já fez. Você já contou para os seus filhos os milagres que Deus já fez na sua vida? Você já falou para os seus filhos como você se converteu, como que você encontrou Jesus? Você já falou para os seus filhos o que Deus tem falado com você? Será que você chega em casa e fala, olha, hoje Deus falou isso comigo. Papai, como que Deus fala? Meus filhos já me perguntaram, como que Deus fala com você? Você já parou para falar com eles? Há 2500 anos eles estavam esperando a promessa. Deus havia prometido e o seu povo estava esperando o cumprimento. O povo de Deus sempre espera o cumprimento da promessa, amém? Quem crê em Deus e na promessa de Deus nunca vive sem esperança. Nunca vive ansioso. O nosso Deus é fiel, irmãos. Qual foi a promessa que Deus fez biblicamente que Ele não cumpriu? Ele tem um track record. Ele tem um histórico de cumprimento de promessas. Ele tem um histórico de fazer o impossível acontecer. Ele tem um histórico, leia a Bíblia, você vai ver, tudo que Ele falou, Ele cumpre, tudo que Ele planejou, veio a existir. Irmão, não vai ser diferente na tua vida. Pode ter passado o tempo, você pode ter mudado de país, mas Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele vai cumprir tudo o que Ele falou. Mas é necessário termos conhecimento das promessas de Deus, para nos mantermos alicerçados sobre aquilo que Ele prometeu. Profeta após profeta anunciava a vinda do Messias, anunciava a vinda do ungido, anunciava a vinda do Cristo. E o povo verdadeiramente esperava. Pastor, como que você sabe que o povo esperava? Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 2. Eu quero falar para você de dois personagens, duas pessoas que estão nesse capítulo 2. No versículo 25, fala de um homem chamado Simeão. Quem conhece Simeão aqui, levanta a mão. Amém. Versículo 25, fala de um homem chamado Simeão. Diz assim a Bíblia: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O que ele estava esperando aqui? A vinda do rei de Israel. Esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha, olha isso, ele tinha recebido a revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Ele estava esperando a vinda da consolação de Israel, a vinda do Messias, e o Espírito Santo falou, porque você espera naquilo que eu falei há 2.500 anos atrás, ou pelos profetas há 700 anos atrás, porque você está esperando naquilo que eu falei, eu vou te garantir que você não morre sem ver Ele. Você já imaginou isso? Deus chegar para a gente e falar assim, você não vai morrer enquanto eu não cumprir aquilo que você espera. Oh, Jesus. Movido, 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Então o Espírito Santo não só garantiu que ele veria, mas o Espírito Santo falou o momento certo.
Falou, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmão, sabe qual é a próxima promessa que nós estamos esperando? Você sabe? É a segunda vinda dele. E assim como Deus cumpriu a primeira, certamente ele cumprirá a segunda. E uma igreja que vive esperando a volta dele não será decepcionada. Assim como ele nasceu, ele voltará para buscar os seus. Dê um glória a Deus em nome de Jesus. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Agora preste atenção. Quem revelou o evangelho aos gentios foi Paulo. Simeão já sabia. Quem anda com Deus, Jesus, quem anda com o Espírito Santo, tem revelação do que vai acontecer no futuro. Paulo foi aquele que trouxe o evangelho aos gentios, mas Simeão já sabia, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Mas não foi só ele. Nesse mesmo dia tinha uma mulher chamada Ana, a profetisa Ana. E olha o que acontece com Ana, versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela casou, provavelmente seu marido morreu após 7 anos. E ela ficou viúva durante todo esse tempo. Ela não deixava o templo. Olha só, olha a descrição de Ana. Irmãos, você já imaginou o Espírito Santo descrevendo uma pessoa? Aqui é Lucas inspirado pelo Espírito Santo descrevendo uma pessoa. Ela não deixava o templo, mas adorava dia e noite com jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Muitos estavam esperando a redenção de Israel. A redenção de Israel não vinha por uma batalha militar. Ela não viria por uma conquista de força, de guerras. A redenção de Israel estava sobre os ombros de um menino. Um filho se nos deu. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmão, se Deus te prometeu, meu irmão, continua firme. Se Deus te falou, continua esperando. Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Pastor, mas é tão difícil ter fé desse jeito. Pastor, é tão difícil esperar a promessa. É até impossível, pastor. O que Deus falou é impossível. Nunca vai acontecer. Pastor, eu não sei, eu não consigo nem imaginar. Parece impossível, irmão. Uma virgem conceber é impossível também. O milagre do nascimento começou com uma impossibilidade se tornando possível. Aquilo que parece impossível para você está nos seus olhos, não está nos olhos de Deus. Nós servimos um Deus que não para diante da impossibilidade. Não importa tempo, não importa dificuldade, não importa nem mesmo se é impossível. O anjo olhou para Maria e falou assim, porque para Deus nada é impossível. Mas pastor, já faz muito tempo. Eu já estou ficando velho, pastor. Eu já estou ficando de idade. Irmãos, a narrativa do Natal começa com 2 velhos. Com 2 anciãos, Zacarias e Isabel. A narrativa da história do Natal começa com 2 velhos. A Bíblia ainda fala assim, que ela era, não fala velha, fala que é passada a sua idade, tá? Mas eu vou usar, a Bíblia fala que ela era velha e estéril. Será que era impossível? Começou com 2 anciãos, de idade avançada, mas Deus precisava de um precursor para o Messias.
Deus precisava mostrar que não era de acordo com a lente, com a ótica humana. A impossibilidade para Deus não existe. Então ele pega Zacarias, ele pega Isabel, 2 velhos já passados de idade. A sua idade avançada não impediu Deus de gerar um milagre neles. Irmão, não importa quantos anos você tem, não importa quantos anos você chegou aqui. Ah, pastor, já tenho 30 anos de América. Não importa, a tua idade não impede Deus de gerar um milagre em você. Eu ouço hoje pessoas falar, pastor, já tenho 45, tenho 50, já passou da minha idade. Irmão, Abraão tinha 100. Você não chegou ainda perto, Abraão tinha 100. A sua idade não limita o que Deus quer fazer. Tem pessoas que Deus vai usar depois que estiverem maduros mesmo, porque se Deus usar antes, eles se corrompem. Tem pessoas que Deus vai abençoar financeiramente depois que eles forem maduros, porque se Deus abençoar antes, eles vão se corromper. A tua idade não impede o agir de Deus. Ah, Jesus! Mas pastor, então o problema é que eu sou novo demais. Eu sou só um jovem. Leia a narrativa do Natal, porque depois de Deus usar os velhos, Ele usa uma menina de 13 a 14 anos, para ser a mãe do Salvador Jesus Cristo. Quem vê impossibilidade somos eu e você. Quem coloca dificuldade somos eu e você. Quem diz que não vai acontecer é eu, é você. Deus não está olhando a dificuldade, a impossibilidade, quanto tempo passou. Deus está procurando aqueles que ainda esperam firmes na promessa. Deus está esperando aqueles que ainda têm fé e dizem, se o meu Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia! O impedimento do milagre não tem nada a ver com a capacidade de Deus, tem a ver com o tamanho da nossa fé e com a disposição do nosso coração. Jesus. 2.500 anos se passaram. Nos últimos 400 anos destes 2.500 anos, Deus se calou. Deus ficou mudo. Não levantaram mais profetas. Esse é o período chamado intertestamentário. Você deve ter na sua Bíblia uma página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Na minha página, na minha Bíblia, pelo menos na minha tem, né? Eu escrevi assim, não sei se vai dar para ver. O tempo do silêncio de Deus, 400 anos. Esse período Deus ficou calado durante 400 anos. Não houve mais profecia, não houve mais revelação, não houve mais palavra enviada por Deus. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que Ele esqueceu daquilo que Ele prometeu. O silêncio de Deus significa que Ele está preparando algo melhor do que você esperava. Significa que o que Ele vai fazer é algo muito maior. 400 anos sem a palavra enviada por Deus. Mas João descreve dessa forma. João capítulo 1, versículo 14. E a palavra se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Deus se calou. Não houve mais voz de Deus, a palavra cessou. Mas Deus falou, eu não quero mais falar, agora eu vou enviar. Hebreus fala assim, nós ouvimos através dos profetas, mas agora Ele nos fala por intermédio do Filho. Ele nos fala através do Filho. É o Filho quem está falando conosco agora. O Verbo se fez carne, o silêncio de Deus não foi quebrado com mais predições messiânicas, não foi mais quebrado com promessas messiânicas. O silêncio de Deus foi quebrado com a concretização da promessa. Irmão, se Deus está em silêncio na sua vida, se você não está ouvindo, não se desespere, porque muito provavelmente o próximo acontecimento vai ser a resposta daquilo que Ele prometeu. O Natal pode ser resumido em 5 palavras muito simples. O verbo, ou a palavra, se fez carne. No grego é keiologos sarxis eimi. O verbo se fez carne. Se alguém perguntar para você, descreve para mim
O que é o Natal? Sim, é o nascimento de Jesus, mas não é só isso. Não é apenas um menino que nasceu. É a palavra, o Logos, é o verbo que encarnou em forma humana e habitou entre os homens. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, no versículo 4, ele fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Essa palavra plenitude significa preparado, completo, na hora certa. Quando chegou a hora certa do tempo, olha como fica mais fácil. Quando chegou a hora certa do tempo, mas tinham passado 2.500 anos, não era a hora certa ainda. Quando chegou a hora certa do tempo, Deus enviou o seu filho. Deus faz tudo na hora certa. Olha para a pessoa que está do seu lado aí hoje e fala: Deus faz tudo na hora certa. Se não cumpriu ainda, se não aconteceu ainda, é porque ainda não é a hora certa. Olha como é fácil da gente aceitar a vontade de Deus. Você não acha? Se não aconteceu ainda, se ele não abriu a porta ainda, se ele não fez o que ele falou ainda não é a hora certa. Mas na hora certa ele vai fazer o que ele prometeu. Aleluia! E o que acontece neste momento da encarnação? O que acontece quando o Logos se torna carne? Filipenses 2, capítulo 5, 2, versículo 5. Estou terminando, Filipenses 2, 5, abra comigo, por favor. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. A Trindade estava no céu. O Pai tinha prometido lá no jardim. O Filho estava esperando a hora certa. E quando chegou a plenitude dos tempos, a hora certa, o Filho abriu mão do seu posto de igualdade com Deus. Ele falou assim: não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. A Trindade estava no céu, a promessa tinha sido lançada, e agora chegou a plenitude, a hora certa do Filho descer, do Logos, da palavra descer. Ele esvaziou-se, ele suprimiu todos os seus atributos, a onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência, para se tornar dependente do Espírito Santo aqui na terra. Ele esvaziou-se a si mesmo, tornou a forma humana, e ele veio e se humilhou. Hebreus fala que ele sofreu tudo como um ser humano, para que ele pudesse se compadecer de nós como um sumo sacerdote. Ele não só nasceu, irmãos, ele experimentou tudo que um ser humano poderia experimentar. A tua dificuldade não é algo estranho para Deus, ele conhece o que você está passando. Para nós entendermos, quando ele ficava sem comer, ele passava fome. Quando ele ficava sem beber, ele tinha sede. Quando cravaram os pregos na sua mão, ele sentiu muitíssima dor. Quando ele foi esbofeteado, ele sentiu. Quando ele foi rejeitado pelos seus, ele ficou com o coração quebrado. Ele sentiu tudo o que nós passamos, ele foi traído. Ele foi rejeitado. Mas a Bíblia fala que era necessário que ele passasse por tudo isso, para que ele pudesse compadecer de nós como um sumo sacerdote. E o que aconteceu, para nós terminarmos? Quando o Verbo se fez carne. Eu acho que a gente não tem um entendimento do que estava acontecendo naquele momento. O anjo chega para Maria e fala: Maria, não se assuste, mas você vai conceber. E ela falou:
como que isso vai acontecer se eu não conheço o homem ainda? Ele falou, o Espírito Santo te envolverá e você vai conceber. O que estava acontecendo neste momento que o Espírito Santo envolveu Maria? A divindade invadiu a humanidade. Deus entrou no homem. Você já parou para pensar nisso? A eternidade, aquele que não tinha limitação de tempo, a eternidade entrou no tempo. O Criador, que até agora estava apenas acima da criação, se tornou parte da criação. A vida entrou na morte. A graça entrou na desgraça. Deus veio habitar com os homens, Emanuel. Ele veio habitar conosco. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. E por que ele fez isso? Por que ele abriu mão da sua igualdade com o Pai para vir se tornar humano? A Bíblia fala que ele fez isso por amor. Foi por amor. Unicamente por amor. Deus prova o seu amor para conosco em que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele fez por amor, não foi por necessidade. Não foi por necessidade, foi por amor. Quando ele emitiu aquela promessa, começando no jardim no Éden, ele já via eu e você. Ele já via os nossos filhos. Ele via toda a humanidade. Deus não é limitado a tempo ou a quantidade de conhecimento. Ele via todos nós. E por amor a mim e a você, Ele enviou o seu Filho em forma humana. Fica de pé comigo, por favor. João fala, o Verbo se fez carne. João 1,14 diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Foi por você, foi por mim que Ele fez isso, foi por nós que Ele decidiu abrir mão da sua glória no céu e nascer numa manjedoura. O Natal tem sido distorcido hoje. Já não se fala o nome de Cristo. Já não se fala mais o Verbo se fez carne. Já não se fala mais de manjedoura. Hoje tem o significado natalino, é trocas de presentes, muita comida, mas nada disso faz sentido se o Verbo não tivesse se tornado carne. Se Deus não tivesse descido do céu, nascido numa manjedoura, a uma menina de 13 anos, a um homem que aceitou cuidar de um filho que não era seu. Ele cresceu, cheio da graça e do conhecimento. Aos 30 anos começa seu ministério. E 3 anos e meio depois, ele se torna o Salvador de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Todos a quantos colocaram a sua fé em Jesus, foi-lhe dado o poder de serem filhos de Deus. Foi através desse menino, o Verbo que se fez carne. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nesse dia que nós estamos celebrando o Natal. Nós estamos celebrando a tua vinda a este mundo, Jesus. Nós celebramos, Senhor, a tua renúncia de glória com o Pai, para por alguns anos vir a essa terra,
nascer, crescer, sofrer, morrer e ressuscitar por nós. Senhor, nós celebramos porque este foi o maior e melhor acontecimento de toda a história da humanidade. Nada se compara, Senhor, com o teu nascimento, a tua vinda a essa terra, com o Deus Emanuel, Deus conosco. Deus, e nós sabemos que assim como o Senhor prometeu a tua primeira vinda e a cumpriu, o Senhor também irá cumprir a tua promessa de voltar para nos buscar, para estarmos contigo eternamente, Senhor, para passarmos, Senhor, toda a eternidade te conhecendo, porque João nos fala que a vida eterna é conhecer a ti. Senhor, nós oramos, Pai, que o significado do Natal não seja esquecido, mas que nós coloquemos sempre a pessoa de Jesus no centro da celebração, no centro da festa, e demos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e declaramos que só a Ti pertence a majestade e a grandeza. Pai, nós como igreja nessa manhã, nós Te engrandecemos e agradecemos mais uma vez por ter aberto mão de tanto para vir nos salvar aqui nessa terra. Muito obrigado, Jesus. Nós Te agradecemos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.